Celso, eu vou dizer uma coisa. Primeiro que... deixa eu rir aqui só um pouquinho, porque esse jogo teve mais gente do que o jogo passado, no Arruda, o último jogo foi contra o Sergipe. Né? Então, assim, o setor de cadeiras tinha um pouquinho mais de gente, o setor de sociais tinha bem mais gente. Né? Tinha aquela parte de visitantes que abriram ali para a torcida do Santa Cruz, que era uma coisa que eu mesmo já tinha cansado de falar aqui. Então, enfim, tinha mais gente. Só que existe uma limitação. O Arruda, neste momento, só está autorizado a receber 20 mil torcedores. E no jogo contra o Sergipe, anunciaram um público de 19.999. Então, quando eu vi que esse jogo tinha mais gente do que no jogo contra o Sergipe, eu pensei assim, rapaz, eu quero saber se vão ter a coragem de anunciar um público de 20 mil pessoas batido. 20.000. Anunciaram 20 mil, né? Porque tinha um público maior do que contra o Sergipe, mas evidentemente não tinha uma pessoa a mais, né? Mas enfim, vamos embora. Celso, veja, eu não sei se dá para dizer se foi o pior jogo, porque convenhamos que os 3 primeiros jogos do Santa Cruz foram terríveis, né? Verdade. Então, não consigo dizer se foi o pior, mas foi um dos. Eu diria, Celso, que talvez tenha sido mais decepcionante, tá? Porque o Santa Cruz começou muito mal, né? E depois começou teve uma recuperação, ensaiou uma recuperação, né? Então, eu acho que esse se esperava muito mais do Santa Cruz do que se esperava ali, até mesmo do que naquele começo de temporada, naquele começo de competição, tá? Então, depois de uma reação... É a prova mais evidente disso aí, né? É a prova clara, né? Então, tinha muita gente que sabe, que só foi uma vez, sabe? Então, esse público de hoje foi formado por aquela galera que, ó, eu só fui na estreia, depois não fui mais. Esse cara veio hoje, né? Ó, eu só fui no segundo jogo, por alguma razão, esse cara veio hoje, tá? Então, isso é a prova de que existia uma expectativa, existia a expectativa de que o Santa Cruz finalmente deslanchasse. Né? Todo mundo que foi para o Arruda hoje pensou isso. Ó, a gente ganhando hoje, acabou aquela coisa de que, vou entrar no G4, não vai. A gente se consolida, tá no G4 e agora a gente vai para cima e vê em que posição a gente vai terminar a primeira fase. Mas a gente está no G4 e não sai mais. Esse era o sentimento. A partir do momento que perde o jogo, então eu acho que foi o mais decepcionante. Não que tenha... Só para acrescentar aqui, Franja, isso em estatístico que você acabou de falar, o Santa vinha de 4 rodadas de invencibilidade, né, tendo vencido CSE e Sergipe, né, venceu o CSE em casa e venceu o Sergipe também em casa, e empatado com essas mesmas equipes em seus respectivos domínios. Então, era com esse retrospecto que jogou o Santa Cruz para dentro do G4, tirou o Santa ali da rabeira, né, do grupo, e jogou para dentro do G4, e foi com de olho nessa performance que a torcida do Santa foi ao Arruda hoje, que acompanhou esse jogo pelo Insta TV, e aí eu concordo, você foi muito preciso ao afirmar que se não foi o pior, foi certamente o mais frustrante, o mais decepcionante, né? Foi sim. Até aquela coisa sabe assim, com 30 do segundo tempo, já tinha uma galera, tipo assim, largando, indo embora, né? Sabe? Indo embora, porque pelo futebol que o time estava mostrando, não dava indícios de que a reação viria. Eu mesmo, eu não fui embora antes, porque não vou, mas a essa altura do jogo, eu comentei assim, rapaz, acabou. Hoje não dá, né? Hoje é um dia que não vai dar, tá? Porque não havia indícios disso. Nem aquela coisa do abafa, jogos que a gente viu ali de virada, contra o CSE, por exemplo, que o time não estava jogando bem, mas em determinado momento do jogo se lançou ataque na base do abafa, conseguiu virar o jogo, mas você não tinha indício de que isso ia acontecer. E aí, você falou aí desses 4 jogos, né? Inclusive, eu falei isso aqui na live passada, que esse giro, né? Que foram 2 jogos contra o Sergipe, 2 jogos contra o CSE, onde você fez ganhou, empatou, né? Então foram 8 pontos nesses 4 jogos. E 4 jogos que, somados, os adversários do Santa Cruz nestes jogos fizeram 2 pontos, tá?
Então foi aí que o Santa Cruz conseguiu entrar no G4. Por outro lado, com o Jacuipense, perdão, né, já estava eu aqui cometendo erro de novo, contra o Jacuipense é o contrário. Já era um adversário que tinha ganhado do Santa Cruz fora de casa nesses confrontos de ida, né? Então, se na volta, no Arruda, o Santa Cruz ganhasse o jogo, anulou. Você vinha de 2 vitórias e 2 empates. Se você estabiliza aí uma vitória e um empate, ok, tá no lucro, tá? Mas aí contra o Jacuipense foram 2 derrotas. Inclusive, as únicas derrotas que o Santa Cruz sofreu por 2 gols de diferença. 2 vezes contra o Jacuipense. Então foi uma pedra no sapato do Santa Cruz nessa primeira fase, não tenha dúvida. Até porque esse confronto no Arruda evidenciou de novo, né, aqueles 2 problemas principais do Santa Cruz, que ele tem sofrido ao longo da competição e que em algum momento a gente pensou, estancou, tá? Que é a falha, sabe, aquelas brechas que o sistema defensivo do Santa Cruz dá, tanto é que foram 2 gols de contra-ataque, 2 gols de contra-ataque em que, sabe, se achou uma brecha, porque por falha de posicionamento, né? Os 2 gols foram parecidos, tem a mesma história, digamos assim, né? Exatamente, aconteceu, parece ter sido ensaiado, tá? A impressão é essa, vamos esperar aqui, porque na hora que o Santa Cruz se lançar ao ataque, o sistema defensivo do Santa Cruz, ele tem essas falhas, e se a gente souber explorar, é caixa, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? E aí, essa pane, digamos assim, do sistema defensivo do Santa Cruz, nas últimas partidas, isso tinha ficado meio que de lado. E o torcedor tinha até esquecido um pouco, porque é o grande problema do Santa Cruz, tem sido o grande problema do Santa Cruz, mas que nos últimos jogos não apareceu muito. Nos últimos jogos apareceu um problema que é finalização, tá certo? Falha de não aproveitar a oportunidade que é criada. E mesmo assim, até o Santa Cruz em algum momento conseguiu empatar o jogo no fim contra o Sergipe, conseguiu ganhar dentro de casa, ok, tá? Não comprometeu, mas desta vez comprometeu. Porque foram as 2 falhas, não foi uma só. Não foi uma falha que aconteceu. Então, o sistema defensivo falhou, tá certo? E na frente, na hora que o Santa Cruz teve a oportunidade, sabe, de empatar o jogo, ou de diminuir, depois que a desgraça estava feita com 2-0, não aproveitou. E isso custou muito caro ao Santa Cruz, tá certo? Então, é um jogo que é decepcionante, uma apresentação muito ruim do Santa Cruz. Eu não teria, sabe, eu não consigo livrar alguém. Um nome, talvez, já a gente fala isso, porque tentou, porque estava ali no jogo, e eu costumo dar valor, digamos assim, a quem tenta, mesmo que falhe, tá? Mas se tentou, se apresentou, enfim, é uma postura minha, tá? Eu costumo valorizar o jogador assim, eu posso até tirar um, certo? Mas de uma maneira geral o time foi muito ruim. Conjunto, foi muito ruim. Ora, se eu estou falando que o time cometeu falhas de marcação, que deixou espaço ao ponto do adversário em 2 chegadas fazer o 2-0, e que esse mesmo time cometeu falhas na hora de finalizar, então o que é que se sobra desse time? Se sobra o quê? Né? É difícil, tá? Mas, enfim, jogo terrível, e agora fica naquela. O próximo jogo é fora de casa. Contra o Atlético, e aí dessa vez, se o Santa Cruz ganhasse o panorama, se o Santa Cruz ganha esse jogo, um empate fora de casa era um excelente resultado, pensando em classificação, tá certo? Agora já não é mais. Agora o Santa Cruz fica obrigado a ganhar o jogo. Se ganhar o jogo, recupera, digamos assim, ou minimiza o estrago. E aí tá no jogo, tá certo? Agora, qualquer outro resultado que não seja uma vitória fora de casa contra o Atlético, a outra segunda-feira, aí vai ser um resultado muito ruim para o Santa Cruz. Perfeito, Franja. Vamos seguir analisando aqui a história desse Santa Cruz 0, Jacuipense 2, agora com Clisman Gama. Clisman, meu irmão, traga aí também a sua visão sobre esse jogo. Imagino que você também tenha considerado o resultado como frustrante, acho que foi a expressão mais adequada a que Felipe encontrou. Com certeza, Celso. Felipe definiu bem aí essa
esse sentimento que o resultado trouxe, né? A gente vê por toda a mobilização que foi feita junto à torcida, chegar junto, assim, para quem frequentou a Arruda há anos sabe que para ter dito 20 mil e com a imagem, a gente vendo por fotos e vídeos o que tinha ali, era um público muito maior do que foi anunciado. E, pô, você consegue engatar uma sequência boa ali de 4 jogos de invencibilidade, traz a torcida para junto de si de novo, apresenta uma evolução no seu futebol, tava, tava trilhando o caminho certo, né? Mas aí chega uma derrota dessa, com futebol ruim apresentado. Acho que, assim, feito o Felipe disse, eu também não colocaria como a pior atuação do Santa Cruz na Série D, mas tá entre as piores ali. Assim, para comparar com aquele início é complicado, porque ali o Santa Cruz sequer produzia. Agora, pelo menos, o time produziu alguma coisa, tentou, mesmo que no abafa. Teve chances, criou. Aí, quanto a finalizar e ter um melhor aproveitamento, esses são outros 500 que a gente viu que passou longe de ter um dia feliz nesse domingo. Dá para dizer assim que nesse primeiro tempo, que foi quando o Santa conseguiu criar mais, ter mais chances claras, era algo que dava para, sei lá, pelo menos uma chance de cara que Rafael Macena perdeu, que ele se embolou com a bola e se perdeu ali, foi desarmado de cara com o goleiro. Também teve 2 cabeçadas dele. A primeira ele cabeceou um pouco mais apertado ali, junto com um zagueiro, mas na segunda ele teve um pouquinho mais de liberdade também, errou a barra. Era assim, por justiça, o primeiro tempo poderia ter sido no mínimo um empate, mas a gente sabe que futebol não tem isso de justiça não. Justiça é quem coloca a bola na rede, quem tem essa competência, e o Jacuipense teve. Foi um time que chegou com sua estratégia muito bem definida, algo que o próprio Martelotti falou na coletiva e destacou, parabenizou o Jacuipense pelo que fez, soube se retrair, segurar o ímpeto do Santa Cruz, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo acabou ainda dando umas brechas que aí o Santa não aproveitou. E assim, acho que até antecipando um pouquinho esse debate, mas só para pincelar aqui, para dizer a falta que fez Rafael Furtado nesse ataque do Santa, e quem dirá até o próprio Mateuzinho mesmo, que a gente pega no pé aqui vez ou outra, principalmente em jogo fora de casa, mas os dois fizeram falta. Rafael Macena num dia terrível, não tinha jeito, a bola caía no pé dele, poderia chutar ali mais 10, 15, 20 bolas, ele não ia conseguir marcar o gol não. Não estava num dia feliz de maneira nenhuma. E aí, assim, nesse primeiro tempo, o Santa produziu, apertou, e a gente volta, como o Felipe já trouxe bem anteriormente, para esse problema do Santa Cruz no sistema defensivo, um time de recomposição lenta. E uma coisa que me incomodou muito, desde o começo do jogo, é que faltou mais pegada. O time que chegasse assim, o adversário avançando, passando ali pela intermediária, chega junto, tenta matar a jogada, se for para fazer falta, faz mesmo. Foi uma coisa que faltou muito. O Santa Cruz em outras partidas fez, mas nessa agora não fez. Deu muita liberdade para o time da Jacuipense fazer essa transição, carregar a bola desde o campo defensivo para o ataque, e não chegava ninguém para poder apertar. O primeiro gol já teve isso. Foi uma bola pelo meio que o Joilson carregou, teve espaço para olhar, pensar, viu o Thiaguinho se posicionando ali entre Edson Ratinho e Alemão, lançou ali nas costas. O cara saiu tranquilamente na cara de Jefferson e fez o gol, logo com 19 minutos. Um gol cedo, que aí, assim, era tudo que o Jacuipense queria, e o Santa Cruz partiu para aquele abafa. Teve a chance lá com a primeira cabeçada de Rafael Macena, Hugo Cabral também, no cruzamento na segunda trave, ele chegou escorando, mandou para fora. Então, assim, teve ainda outra chance dele, de Macena aos 33, nova cabeçada, também aos 28, que foi aquele lance cara a cara com o goleiro. O Jacuipense também poderia ter feito um segundo gol, logo aos 36, um lance que Jefferson ali
ficou totalmente perdido. Lembrou um pouco uns lances assim bizonhos que Thiago Cardoso tinha há alguns anos no Santa, na saída da barra, em que a bola vem e ele não sabe o que faz, não sabe se vai, se volta para a barra. Eu vou ter que interromper, não compare não, pelo amor de Deus, viu? Felipe, me senti na obrigação de interromper, bizonhos. pelo amor de Deus. Não, mas não compare não, Calma, vá por mim. Eu não estou dizendo qualidade não. Desculpe qualidade a falta de educação. Desculpa a falta de educação, eu lhe interrompi. Você é um cara massa, mas por favor, não me lasque não compare não. Queria eu, Thiago Cardoso de 2011, 12, 13, 14, 15, 16 aqui, viu? Pelo amor de Deus. Segundo semestre de 16, não sei se mudava muita coisa não. Mas deixando a corneta de lado, o Jefferson pegou ali, fez que ia sair, não saiu, e a bola dentro da área ele tirou de cabeça. Volta a bola para o pé de Thiaguinho, tentou encobrir e Jefferson voltou para a barra, defendeu. E assim, as vaias merecidas ali ao final do primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, o Martelotti já fez de cara uma alteração, colocou o Lucas Silva no lugar de Fabrício, que foi nulo em campo, não produziu nada, mal pegou na bola, também a parte defensiva para ele poder recompor ali não estava bem, enfim, não acrescentou em nada, piorou o time do Santa. Só que aí o Santa volta, entra com um novo jogador, tenta uma postura diferente, apertar mais o Jacuipense. Só que aí chega, escanteio para o Santa, vai meio mundo de gente para a área, o rebote ali na entrada da área fica descoberto. E aí o que acontece? Contra-ataque do Jacuipense de novo. Eu não lembro se foi o lateral esquerdo, o Railan, se foi o atacante ponta esquerda, Newton, que carregou a bola, mas carregou com uma liberdade absurda. Era alguma coisa que assim, ele carregou ali desde a intermediária defensiva do Jacuipense, levou, cruzou o meio de campo, chegou na intermediária ofensiva do Santa, do Jacuipense, né? A intermediária do Santa, e não chegava ninguém para brigar pela bola, para tentar matar a jogada, fazer a falta ali, nada. O cara com uma tranquilidade imensa. E aí faz outro lançamento ali nas costas da defesa. Alemão e Luan Bueno ainda estavam voltando da área, tinha Dudu Mandai, Edson Ratinho, e acho que também Daniel Pereira ali no lance. Bola nas costas aí dessa última linha, Dudu Mandai e Jefferson ficaram um deixando a bola para o outro, para ver quem que ia, nenhum dos dois foi. E aí Robinho pegou, driblou Jefferson e fez o gol. E é uma ducha de água fria das grandes. A gente via que primeiro tempo ruim do Santa, perdeu tantas oportunidades. Só que assim, em outros jogos no Arruda, essas últimas vitórias, tirando o jogo ali contra o Sergipe, mas teve as viradas contra o CSE, o Atlético de Alagoinhas. Então, tá numa memória recente do torcedor ver que o Santa Cruz teve jogos que partiu por abafa e chegou a buscar o resultado. Então, assim, com 1-0, pelo que o Santa produziu, dava para, pelo menos na minha visão, dava para acreditar que dava para o time poder chegar e arrancar um empate ou coisa assim. Depois que vem o 2-0, isso aí já vai por água abaixo. Você já muda um pouco aí a chave na hora de pensar sobre isso, porque é muita coisa ainda para o time remar, para buscar, ir atrás. E com 2-0, no primeiro tempo teve 4 chances claras de gol, perdeu todas. Enfim, foi pro abafa, tentou de todo jeito, mais chances perdidas. Tem uma cabeçada de Alemão no escanteio que ele acertou a trave. Rafael Macena, outra chance, acho que também muito clara, de cabeça, um cruzamento da esquerda. Na segunda trave, ele livre de marcação, sozinho, nem precisou pular direito para testar a bola, mandou para fora. Aí depois desse lance, o cara vê, pô, a bola não vai entrar. Time que conseguiu criar, chegou, apertou, mas nada de entrar a bola e poderia ter levado muito mais Jacuipense aí, porque ainda teve uma outra oportunidade no segundo tempo, uma em que o Bandeirinha deu impedimento do atacante do Jacuipense, e que mesmo assim, se o lance tivesse sido legal, Jefferson acabou fazendo a defesa, e também uma outra bola que saiu de cara e que também desperdiçou, ou seja, o prejuízo poderia ter sido muito pior para o Santa Cruz, pelo que o Jacuipense também criou e poderia ter ampliado, mas tudo isso se resume nessa frustração que o Santa Cruz apresentou, voltando a cair de rendimento e a lembrar esse começo ruim de Série D, justamente no momento em que
parecia apresentar a sua maior estabilidade dentro da competição. Então é um trabalho que Martelotti vai ter que preparar ao longo da semana, de não deixar isso afetar de alguma forma a parte mais emocional do elenco, porque esse jogo agora contra o Atlético de Alagoinhas é um jogo realmente de decisão. O próprio Martelotti já ressaltou isso na própria coletiva, que tem consciência disso, do peso que esse jogo ganhou com a derrota, já que anteriormente, antes de começar a partida contra o Jacuipense, o Santa Cruz precisava de 3 vitórias para poder carimbar essa passagem de fase. E para isso, 3 jogos no Arruda. O Santa Cruz tinha até então, antes dessa derrota acontecer. Ou seja, tem mais 2 jogos em casa, 2 fora. Vai ter que buscar fora. E não tem adversários tão, vamos dizer assim, tão fáceis não pela frente. Porque hoje o Santa Cruz é quinto, saiu do G4, quinto, e vai ter pela frente 3 adversários que estão ali no G4. Vai ter Juazeirense no Arruda, Asa de Arapiraca fora, e também vai ter o Lagarto em casa, já fechando essa primeira fase. Então vai ser um teste, assim, um momento agora mais que decisivo, e o Santa Cruz, o elenco, Martelotti vai ter que mostrar que o time tem essa capacidade de chegar decisão aí, realmente que vai ter capacidade para poder garantir esse avanço de fase. É complicado, mas aquele ou vai ou racha. Se não for agora, chegar com um novo tropeço aí, esse jogo contra o Atlético de Alagoinhas, já arrefece muito os ânimos do torcedor, do próprio time, e isso vai tornar tudo muito mais complicado em busca dessa classificação para a segunda fase.